Olá pessoal, Guilherme Avelino de Biologia, aqui com vocês, dando continuidade no assunto sobre o núcleo celular. Agora vamos ver as mutações cromossômicas, tá? Em alguns livros, algumas apostilas, inclusive em questões, tá? Questões de vestibulares, você pode encontrar todo esse assunto como alterações cromossômicas, né? Alterações cromossômicas ou mutações cromossômicas. Eu aqui coloquei mutações cromossômicas, né? Como os cromossomos podem ser alterados? No número, tá? E na estrutura. Por isso que as mutações cromossômicas ou alterações cromossômicas podem ser classificadas em numéricas ou estruturais, tá? Começaremos aqui pelas numéricas. As alterações cromossômicas ou mutações cromossômicas numéricas, elas podem ser do tipo euploidia ou aneuploidia. Onde é que está a diferença básica? Para você entender essa diferença, você vai ter que lembrar o que representa, o que significa o genoma. Por exemplo, se eu considerar a espécie humana tem 46 cromossomos, o genoma é a metade, tá? Se você observar em termos conceituais nos livros, nas várias fontes, nas várias referências bibliográficas, tem genoma é o total de cromossomos de um gameta ou a metade de cromossomo de uma espécie, que corresponde à mesma coisa, né? É como se fosse aí, como se fosse não, são sinonímias. Então, eu vou representar o conjunto total de cromossomos de uma espécie 2N, e o genoma é N. Então, quando eu afirmo que euploidia, a variação é no conjunto genômico, vai variar sempre N. Então, o normal 2N. Como seria uma alteração ou mutação cromossômica numérica euploidia do tipo haploidia? Variou N, ou seja, perdeu N. É representado somente por N. Em vez de 2N, como perdeu N, tá? A haploidia é representada por N. Na triploidia, ganhou N, então o normal é 2N, 2N mais N, virou o quê? 3N. Na tetraploidia, foram ganhos 2N, então 2N mais 2N ficou 4N, tá certo? Então, essas alterações do tipo euploidia é muito comum no reino vegetal, em plantas. Vocês certamente ouviram falar já do rabanete, algumas plantas tetraploides, como vocês estão vendo aqui. Alguns seres, algumas plantas, algumas formações vegetais triploides. No que diz respeito às questões vestibulares, eles podem botar isso aqui numa representação citológica e perguntar para vocês o que representa, tá? Então, 2N normal, sempre um par de cada cromossomo. Se tiver sempre os 3 pares lá, então vai ser o quê? Triploidia. Com 4, tetraploidia. Então aqui são as alterações cromossômicas numéricas do tipo euploidia, ok? As mais conhecidas, inclusive que mais aparecem nos vestibulares, são as do tipo aneuploidia. Se a euploidia variou o conjunto genômico, nas aneuploidias vai variar uma parte do genoma. Então não vai variar todo o N, não. Vai variar 1, 2, 3, 4 cromossomos. Um número bem menor do que o genoma. Portanto, eu coloco aqui a aneuploidia, variação numa parte do genoma. Começamos aqui pela nulissomia, onde o normal é 2N e foram perdidos o quê? 2 cromossomos. Na espécie animal, no reino animal, isso aqui não acontece. Mas tem plantas, os trigos, o trigo da cevada, trigos nulissômicos, perderam 2 cromossomos. Os geneticistas afirmam sempre que perder um cromossomo já compromete muito a vida dos animais, tá? Quem dirá perdendo 2 ou mais cromossomos, tá? Muito provavelmente se tornar inviável e nem formar um indivíduo não vai formar, tá? Na monossomia, perdeu quantos cromossomos? 1.
Aqui tem um caso clássico, inclusive na espécie humana, que é a síndrome de Turner, tá? É uma síndrome que só acontece em mulheres. Mulheres que, em vez de ter quantos cromossomos tem na espécie humana? 46. Então você imagina as mulheres que perderam um cromossomo durante a gametogênese, ou na formação do espermatozoide do seu pai, ou na formação do ovócito 2 da sua mãe, na ovogênese, né? Então é representado por 44 cromossomos, autossomos, tá certo? Porque o que é normal? O indivíduo da espécie humana ter 44 cromossomos, autossomos, 44 porque é comum no homem e na mulher, e a diferença vai estar nos dois sexuais, 44 mais 2, 46. O homem XY e a mulher XX. Observe que a mulher com síndrome de Turner, ela tem 45 cromossomos. Por quê? 44 mais o X, 45. O 0 significa ausência ou perda de um cromossomo. Então, 44 mais X, ou seja, mais um cromossomo só, que é o X, dá 45. Então, na síndrome de Turner, a mulher que perdeu na sua formação, tá certo? Na sua gênese, na sua origem, lá na fecundação, um dos dois gametas, tá? Ele levou um cromossomo a menos, um cromossomo sexual. Então, síndrome de Turner é um caso de monossomia, uma alteração cromossômica numérica, a aneuploidia do tipo monossomia. Detalhe, essa alteração cromossômica aqui, como envolve os cromossomos sexuais, a síndrome de Turner é uma alteração cromossômica numérica, aneuploidia do tipo sexual, não é autossômica, porque ela tem aqui os 44 cromossomos do tipo autossomos, tá certo? Autossomos. Na sequência, trissomia é um cromossomo a mais. Então, ou espermatozoide ou ovócito 2, tá? Considerando aqui na espécie humana, traz um cromossomo extra, né? Então, 2N mais 1. Síndrome de Down, tá? 47 cromossomos. Então, o indivíduo tem um cromossomo a mais. Qual é o cromossomo que está a mais? É o 21. Então, por que a síndrome de Down é uma alteração cromossômica autossômica? Porque o 21 é um dos cromossomos do tipo autossomo. Ou seja, na síndrome de Down não envolve os cromossomos sexuais. Por ser uma alteração autossômica, pode acontecer, pode vir tanto nas mulheres como nos homens lá. Então, representa aqui 47 cromossomos autossomos, né? Aqui numa mulher, e qual cromossomo que está mais? O 21. Da mesma forma, representado aqui 47 cromossomos do tipo autossomo, um menino, né? Um homem lá, com o cromossomo 21 extra, ok? Na síndrome de Patot, tá? Na síndrome de Patot, a mesma representação, mas qual é o cromossomo que está mais? Não é o 21 não, é o cromossomo 13, ok? Não precisa você se prender muito às características de cada síndrome. Para os vestibulares, não. Vocês vão ter que saber certamente essas características, quem ficar na área de saúde, quando estiver pagando genética médica lá, tá? Então, como é autossômica, pode dar tanto nos homens como nas mulheres, né? A síndrome de Edwards é o cromossomo 18, tá certo? Que está mais. Como é autossômico, pode dar nos homens, como pode dar nas mulheres. Então, essas três, que inclusive eu escrevo, eu boto de verde aqui, são alterações cromossômicas, aneuploidia do tipo trissomia, mas autossômica. Aqui eu mudo a cor, eu boto de laranja, a síndrome de Klinefelter. Vai um cromossomo, vai estar mais, 47. Então, 2N mais 1. Só que esse cromossomo a mais não é autossomo, é um cromossomo sexual. Então, X e Y é para ser um indivíduo do sexo masculino, mas aqui ele vai ter um X a mais. Então, um homem, né, um indivíduo do sexo masculino que tem um X a mais. Se tem um cromossomo a mais, é do tipo trissomia. Mas esse cromossomo que está a mais é autossômico ou sexual? É sexual. Então, a síndrome de Klinefelter é uma alteração cromossômica numérica, aneuploidia, trissomia do tipo sexual. Tá? Por isso que eu fiz essa mudançazinha de cor para você identificar facilmente. E no caso da tetrassomia, 2 cromossomos a mais.
a gente poderia citar aqui os casos de superfêmeas, né? Onde a mulher é XX, onde ela vai ter 2x a mais, tá? Então, o que é importante você identificar nessas alterações cromossômicas ou mutações cromossômicas numéricas? A representação matemática citológica. Não precisa você se preocupar com as características, os sintomas dessas síndromes, tá certo? Certamente vão olhar devagarzinho aí, vão se atentar para que vocês não errem nos questionamentos nesses vários vestibulares aí do país, do Brasil até mundo afora, ok? Valeu, pessoal!